Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, continuação, né? Sobre as cartas de Apocalipse, né? As cartas que Jesus fala para João escrever. Então hoje vamos ler aqui nas cartas à igreja de Tiatira, que diz assim: aos anjos da igreja de Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés de bronze reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependa da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem, adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores desta mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós, de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira, que não seguem a doutrina desta mulher, e não aprenderam como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carga sobre vós, tão somente apegai-vos com firmeza aos que tendes até que eu venha, ao vencedor, aquele que permanece nas minhas obras até o fim. Eu lhe darei autoridade às nações, e ele as governará com centro de ferro, e as reduzirá a pedaços como se fosse vasos de barro. E eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos compreenda e que o Espírito revela às igrejas. Amém, né? Aqui é uma carta ali que João escreve a Tiatira. E quais são, né, os erros que Jesus começa ali, né, a falar sobre aquela igreja, né? Porque primeiro ele elogia o que está certo, né? Muitas vezes na nossa vida nós temos que entender o que é errado, temos que tirar. Não adianta nós tolerarmos, né? E aqui Jesus está falando: o que está errado, tira. Não permita que permaneça entre a igreja aquilo que está errado, né? Então ele está falando assim, ó. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Aqui tá falando do próprio Jesus, né? Ele declara, né? Então ele tem os olhos de fogo, né? E os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos ela induz meu servo à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados. Então ele está falando que o que ele tem contra a igreja é que a igreja está tolerando Jezabel, está tolerando mulheres como Jezabel. Jezabel quer dizer o quê? Aquela mulher ali que entrou na vida daquele rei ali, quando era no tempo de Elias, ela entrou na vida daquele rei e destruiu aquele rei, no sentido dele ter casado com mulheres que não era para ele casar. E aquelas mulheres, uma delas era Jezabel, né? E Jezabel, ela matava os cristãos. Jezabel, ela enganava. Jezabel, ela conduzia os homens daquela época, né? Tudo ela fazia ali para que fosse conforme a vontade dela, né? Então, a idolatria, a imoralidade sexual, então, é esse tipo de Jezabel, né? Que o Senhor está falando que ele não aceita dentro da igreja, que está desvirtuando, né, os servos de Deus. Concedi-lhe a tempo para se arrepender das suas prostituições, mas elas não se arrependeram. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela comem
e tem adultério, a não ser que se arrependa das suas más ações. Então ele está falando, eu dei um tempo, mas se eles não se arrepender, não adianta, né? Vou ter que eliminar. Matarei os seguidores desta mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Então ele está falando, eu sou o Deus que vejo não só por fora, mas por dentro. Eu sondo mentes e coração. Então tudo que está na sua mente, que você está achando que Deus não está vendo, não se engane, porque Ele te vê. Ele sonda tua mente e teu coração. Então não se engane diante da presença do Senhor, porque Deus, Ele está te vendo. Quando tudo não está, né? Quando você acha que está escondido, você não está oculto dos olhos de Deus, dos olhos de Jesus, porque Ele te vê, né? E na sua palavra diz, todavia as demais que estão em Tiatira deram, como eles costumam falar, as profundas segredos de Satanás. Então ele está falando aqui do que as pessoas costumavam falar, né? Dos profundos segredos de Satanás. Mas ele está falando, afirmo, não colocarei outro cargo sobre vós, tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanece nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as conduzirá aos pedaços como se fosse vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então ele está falando aqui das autoridades que ele vai dar para quem ser fiel até o fim, para quem está na posição certa, para quem não aceita ser contaminado pelas coisas do mundo, né? Então não vai ser só a coroa da justiça, né? Mas ele vai dar muito mais que isso aqui na terra que ele está falando, né? Não é no céu. A coroa da justiça vamos receber no céu, mas ele está falando, aqueles que obedecer os meus mandamentos, eu lhe darei, ó. Ele as governará com cedro de ferro, reduzirá a pedaços como se fosse vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Então ele lhe concederá, ele nos concederá autoridade como ele recebeu de Deus. Então teremos autoridade se seguirmos a vontade dele aqui na terra. Se fizermos conforme a palavra ensina, ele nos dará autoridade sobre as nações. Então isso é importante, né? Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. O que quer dizer estrela da manhã, né? Estrela da manhã é você ser luz aonde você chegar. Porque a estrela da manhã, ela nasce de manhã e ela se põe à tarde. Mas ela é luz. Ela é luz aonde ela chega. Ela leva a presença de Deus. Ela leva o que Jesus levava, né? Quando Jesus nasceu, Jesus recebeu a estrela da manhã ali. Tanto que os reis que o seguiram pela estrela da manhã. Então sabiam onde ele estava, pela estrela. Mas não era todos. Era aqueles que conheciam a verdade, né? Então aqueles ali que conhecia, que eram os magos, né? Eles foram até Jesus. Os reis, eles foram até Jesus, seguindo a estrela da manhã. Então essa mesma estrela, Jesus, ele declara que ele nos dará. Então aonde nós andarmos, todos saberemos que seremos luz, que seremos estrela de Deus, que nós emitiremos o brilho, não nosso, mas da presença de Deus sobre as nossas vidas. E é isso que ele nos promete, né? Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então devemos compreender o que Jesus nos revela diante da palavra, diante do mundo, né? Não vamos nos deixar contaminar, porque esta igreja aqui, ela estava certa diante da presença de Deus, né? O que estava errado, ela deixando coisas entrar para contaminar. E aquilo ali, o Jesus próprio falou que ele ia eliminar, ia pôr doença, ia pôr enfermidade, ia permitir que entrasse, né? Para que pudesse ser eliminado de dentro da casa do Senhor. A igreja prevalecerá, né? Aqueles que for fiel até o fim receberá a coroa da justiça. E é sobre isso, né? Sobre isso que lutamos aqui na terra, sobre isso que nós estamos de pé, levando a palavra de Cristo. Para que um dia nós possamos receber esta coroa, a coroa da justiça, a coroa da vida. Amém? Mas as bênçãos do Senhor estão sobre a terra também. Não se engane. Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus. Vamos seguir firme e forte diante desta palavra maravilhosa, cada dia mais levando assim. Amém? Bom dia.